Estamos de volta, então, com o nosso programa Sempre com Você, nessa terça-feira. E você, claro, é o nosso convidado super mais que especial aqui para nós. Você pode ligar, colocar a sua intenção no 3349-1015 ou então no 984-199938. E também, se tiver algum questionamento, quiser expor alguma situação também, né? Às vezes você foi a pessoa que descartou alguém, às vezes você foi descartado por alguém, por você estar com algum problema, né? E você quer expor isso ou quer pedir um aconselhamento, você pode ligar nesse mesmo número e colocar, tá bom? A dona Nilza vai trazer pra gente aqui no estúdio e a gente vai poder falar com você. Padre, a Sônia e Olívia, elas pedem intenção, elas pedem uma bênção também por Terezinha, saúde de Natália. Infinita bondade esteja presente no seu coração, na sua vida, nesse dia especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Abadia, também Universitária 2, pede por ela e pela sua família. Que Deus abençoe a senhora, a sua família e todos aqueles que fazem parte do seu dia a dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos também a intenção de Shirley e família, Antônia e Cláudio, Nelson e Mercedes, Gesita e Helena. Também da Eliana, do Jardim da TV Morena, ela pede por ela, pela sua família, por Carlinda e família, Aparecida do Centro, e por ela e pela sua família. Que Deus, na sua infinita bondade, hoje é dia de São Frei Galvão, né, considerado um dos santos brasileiros, que ele possa estar abençoando e santificando a vida de todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, a gente está falando então, né, dessa questão da preocupação com o outro, acho que a gente poderia colocar vários adjetivos aqui, né, várias palavras, né, para que a gente pudesse caracterizar, né, de fato, o que nós fazemos com o outro. E a preocupação justamente é essa, né, da nossa preocupação para com o outro. O senhor estava falando de uma passagem bíblica e, assim, o maior dos mandamentos é amar o outro, né, como a nós mesmos. Mas tem gente que não se ama. Né? Como é que a gente, mesmo como cristão, e eu gosto sempre de falar muito direcionado para o cristão, porque a gente acha que porque a gente é cristão, a gente está acima do bem e do mal, né? E na verdade não. Então tem muito cristão que ele mesmo não se ama. E como é que ele vai transferir, né, esse amor para o outro se não há amor nele? Esse é um caso muito sério de se pensar, porque é aquela velha história, né, Antonelli? Quando você não está bem consigo mesmo, quando você não está bem com você, nada que o outro faça e nada do que aconteça de bom na sua vida vai valer a pena. Você não vai conseguir enxergar a beleza do momento, a beleza das situações, porque você não está bem consigo mesmo. Você vai ver somente aquilo que não presta, você vai ficar preso a certas picuinhas, né? Vai arranjar culpados para tudo aquilo que deu errado na sua vida. O problema não é o outro, o problema é ela, muitas vezes, que não está sentindo aquela aridez espiritual, como nós já falamos aqui. Contudo, essa pessoa ela precisa voltar para si, né? Mas espera aí, por que isso está acontecendo comigo? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, né? E você falou uma coisa bem certa, o fato de ser cristão, né, para nós, não nos dá o direito de nos acharmos melhores que os outros e não achar de que a nossa salvação está completa, né? Porque, volto a repetir, nós precisamos cada dia mais tomar a consciência daquilo que somos e exercitamos de bem para o nosso próximo, né? Porque o próximo é o elemento fundamental. Nós somos seres de relação, né? Eu tenho que estar bem comigo, para ser melhor para o meu próximo, para ser melhor para a minha família, para ser melhor no meu trabalho, né? Para ser e dar o melhor de mim. Ninguém espera metade da Antonielli aqui na TV. Eu não quero que você venha aqui trabalhar apenas com 10% da sua capacidade. Nós precisamos da Antonielli com 90%, 100% da sua capacidade. Mas nem sempre vai ser assim. Porque você é humana, você é limitada, nós temos as nossas fragilidades e nós precisamos estar assumindo isso. Talvez, Antonelli, a maior dificuldade daquele que não se aceita é justamente quando você não tem a capacidade de assumir os seus erros, assumir a sua limitação, assumir a sua fraqueza. Porque daí eu necessito arranjar culpados para aquilo. Culpado é Beltrano, culpado é Ciclano, culpado é Deus. Deus não quer isso comigo. Deus é o maior culpado de todos os tempos, né? Exatamente. E muitas vezes eu não me coloco nessa condição. Não, a culpa é minha,
eu não estou sendo fiel no propósito que eu tenho e assim por diante. É verdade. E agora, padre, por que nós cristãos estamos tão relativos? Eu lembro que a gente tinha sempre uma posição muito, né, firme de determinadas coisas. E a gente não. A gente está relativo demais com o outro. Tanto faz como tanto fez. A impressão que eu tenho é que a gente aprende um cristianismo que é assim, que é um Deus que ajuda, um Deus que realiza, mas que isso é muito muito meu. Ele ajuda a minha família, ele me ajuda, eu me transformo, mas eu não me preocupo com o outro, talvez ajudo a o outro. dificuldade maior nossa é hoje não centralizar a pessoa de Cristo na nossa vida, né? Não fazer com que essa experiência, a experiência eucarística, né? Volto aqui a trazer a experiência da Eucaristia. Nós comungamos Cristo e comungar Cristo é tornar-se Cristo na vida do outro. Talvez é esse sentido de um sentido de pertença, de que eu preciso cada dia mais ser uma pessoa melhor, não para ser diferente, mas para poder servir melhor o meu próximo. Quando eu tenho essa alegria em perceber isso, né, aquilo que é relativo ele não é o suficiente para mim, né, não vai ser a parte principal. Eu vou dar o meu melhor para aquela pessoa, para aquela situação na minha comunidade, né? Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, né, colocando os meus dons, os meus talentos, sem ficar inventando, mas ao mesmo tempo, de uma maneira muito sóbria, exercitar aquilo e os dons que Deus me deu. Agora, o que eu não posso muitas vezes, como você disse mesmo, é querer fazer o que o outro faz ou querer fazer porque o outro está fazendo, né? Nós muitas vezes colocamos uma máscara. Talvez o relativismo está justamente aí. Eu coloco uma máscara, né? E muitas vezes eu sou a pessoa para determinados grupos, para determinados... Para agradar. Exatamente. Né? Para me sentir parte de um grupo, talvez, ou para agradar, ou para me sentir parte de uma família, de uma suposta família, de uma pseudo-família, né? Porque se nós somos cristãos, pertencemos a uma mesma família. Eu não preciso colocar uma máscara para participar de um grupo tal ou grupo X. Não. Eu exercito o amor de Deus que Ele colocou no meu coração, com todo amor, com todo carinho, com toda fé. É verdade. Padre, chegou uma pergunta aqui, na verdade estão pedindo a sua opinião sobre um assunto até meio delicado, né? Que a pessoa não dá o nome, mas ela fala assim, que ela quer a sua opinião sobre as paróquias e comunidades que fazem festas e vendem bebidas alcoólicas. Complicado isso, né, padre? Ainda é algo muito... Exatamente, é uma coisa que precisa ser bastante discutida. Infelizmente, se nós... Talvez uma questão, Antoniela, que a gente pode discutir é se nós tivéssemos, preste bem atenção no que eu vou dizer, se nós tivéssemos consciência do que significa o dízimo para nós, se nós tivéssemos consciência da experiência missionária do dízimo, talvez paróquias e comunidades não precisassem vender cerveja, refrigerante, vender pastel para pagar conta, fazer bolo no final de mês para pagar conta, né? Porque se nós tivéssemos consciência do dízimo, o dízimo não se paga, né? A Igreja Católica não cobra dízimo, nós devolvemos o dízimo como uma ação missionária, mas infelizmente nem todos têm essa consciência. E quando a gente não tem esse tipo de consciência, a gente tem que se virar, né? Para ajudar a crescer, né? Agora, essa questão da bebida alcoólica é algo assim que tem se discutido muito. Não tem uma definição concreta de um dia, mas o arcebispo nunca falou é proibido ou não é proibido. Fica em cargo de cada igreja, de cada comunidade. Né? Mas isso que você está falando é muito importante, padre, porque eu vejo muita discussão sobre isso, mas você vai questionar muitas vezes uma pessoa que está discutindo sobre isso, pergunta se ela é dizimista na sua comunidade, muitas vezes não é. Exatamente. Por que a gente vê, por exemplo, nossas igrejas, né, as igrejas protestantes, fazem festa sem bebida alcoólica? Porque elas se sustentam e até sobra para investir em outros momentos de outra forma. A fidelidade. Com o dízimo, exatamente. A igreja, que nem o padre está falando, né? A igreja não cobra. E o dízimo
é bíblico de que são 10%. Mas tem gente que não tem condições de dar 10%, de devolver os 10%. Mas vê o quanto você pode. Minha mãe sempre disse que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E eu acredito muito nisso. E a gente começa a colaborar. Eu vejo que muitas comunidades, principalmente as comunidades mais pobres. O senhor está numa paróquia de periferia, né, padre? A minha comunidade também é de periferia. E a gente vê essa necessidade. Muitas vezes é a festa do padroeiro com a renda, infelizmente, de bebida alcoólica que vai pagar as contas do próximo ano. Exatamente. Né? Eu estava vindo de Londrina agora. O para-choque de caminhão, acho que é uma grande experiência, né? A gente aprende muita coisa. Vindo de lá para cá ainda. Frases de para-choque de caminhão. A gente aprende muito, tem muita sabedoria popular, né? E nenhuma frase de para-choque talvez resuma tudo isso que nós estamos falando. Amo a minha igreja, por isso eu devolvo o dízimo. Apenas, né, padre? Amo a minha igreja, por isso eu devolvo o dízimo. Padre, vamos dar uma bênção para a Jaci, ela é da Vila Olinda. Ela pede uma bênção para a Valquíria Fonseca da Costa. Dona Jaci, que Deus, a sua infinita bondade, abençoe e santifique pela intercessão de Frei Galvão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, na passagem de Mateus 18:33, fala assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Essa questão do cuidado com o outro é também uma obra de misericórdia, né? Já que nós vivemos nesse ano. Até o dia 20 agora de novembro nós estamos... Eu ia falar, está acabando já, né? No ano extraordinário da misericórdia. Mas ao mesmo tempo que o cuidado... Gente, cuidar do outro não é cuidar da vida do outro. Né? Tem que ser uma coisa bem clara. Não boa, é cuidar, se preocupar com o que o outro come, com o que o outro veste, com o que o outro sai, ficar bisbilhotando, usando as redes sociais para bisbilhotar se o outro está, não está, online. Desse tipo, que infelizmente é uma forma de se aprisionar a um sentimento, né? Que muitas vezes não é amor. Por outro lado, quando Jesus fala dessa experiência da misericórdia, é que nós muitas vezes... o ser cristão, ele não deve pagar o mal com o mal. E não deve pagar com a mesma moeda uma dor ou um sentimento de renúncia que você teve no seu coração e na sua vida. Não se faz isso. Pelo contrário, né? Ter misericórdia do outro é saber que Deus, na sua infinita misericórdia, também nos abençoou. Então, se Ele me abençoou, por que eu não vou ter a oportunidade de me reconciliar com o outro? O mais difícil da reconciliação é você ter a capacidade de olhar no fundo dos olhos. Olhar para a pessoa. Porque é aquela velha história. Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Né? E muitas vezes nós precisamos passar por cima do orgulho, passar por cima da arrogância, para você ter uma vida bela, ter uma vida completa, né? Ter uma vida mais próxima de Deus e, sobretudo, exercitar aquilo que Deus quer. E também nesse ano da misericórdia é pedido para nós assim, que nós olhamos para aqueles que mais necessitam, né? A gente está falando do próximo e muitas vezes o próximo é aquele que está na nossa casa, mas também tem aquele externo, aquela pessoa lá de fora. Eu vejo trabalhos, por exemplo, de comunidades que vão até os leprosos, que vão até os mendigos, os moradores de rua, né? Que atendem esses moradores de rua e que levam um pouco de carinho, de amor. A Arquidiocese tem um trabalho fantástico com os imigrantes, né? Não sei se estão acompanhando pela TV, inclusive hoje, ontem, essa semana, está sendo retirado lá no porto de Calais, na França, né, a chamada selva, onde milhares e milhares de imigrantes estavam lá, estão retirando já todo aquele povo. Aqui na nossa comunidade da Arquidiocese, nossas paróquias, nossa cidade, muitos imigrantes, principalmente os haitianos, chegando. Passamos por uma dificuldade muito grande no Haiti hoje, né, com o furacão Mateu. E, enfim, é esse cuidado que a gente deve ter, sabe? É você fazer o bem sem esperar a quem. Tem um ditado assim, né? Sem olhar a quem, mas ter a oportunidade de você exercitar. Vai resolver o problema de muitas coisas? É claro que não. Mas um minuto que você dá de atenção é eu aprender a perder tempo com aquilo que é necessário de Deus. Perder tempo com o outro, como eu disse, para ganhar, né? Para ganhar. Para ganhar. Agora, padre, muitas vezes a gente demonstra uma preocupação, o senhor estava falando disso agorinha, e a gente, na verdade, está querendo fuçar a vida do outro, né?
E muitas vezes, e muitas vezes, não somente assim, mas às vezes no despreparo mesmo do cristão, ele acaba, ao invés de ajudar aquele próximo, né, de dar o que ele precisa dar, né, em vez de descartar o outro e tudo mais, ele acaba humilhando as pessoas. Sim. Nós temos essa dificuldade tão grande, Sabe, né? Antônia, as principais experiências no confessionário, elas giram em torno disso muitas vezes. Às vezes, nós não sabemos qual que é o verdadeiro real pecado que nós temos. O maior pecado que nós temos muitas vezes é querer nos igualar a Deus. Né? Eu tenho capacidade de julgar, eu sou o advogado e sou o juiz ao mesmo tempo. Eu quero ajudar, quero ser aquele que quero prestar o serviço de amor, de carinho, mas ao mesmo tempo eu sentencio. Não, você está errada, não é assim, você fez errado, você fez isso, você fez aquilo. E muitas vezes isso não ajuda a pessoa. Né? Pelo contrário, é você dar a oportunidade para a pessoa dela reconhecer, dela se encontrar diante da sua dificuldade. Né? E ela que tem que perceber o momento em que ela errou. Né? Talvez nós ajudamos, né? Nós damos a oportunidade da pessoa, mas também tem pessoas que não se querem deixar ajudar. Aí se fecham em si mesmo e aí sofrem com isso. Né? Hoje nós temos o grande mal, um chamado mal do século, aí, que é a depressão. Né? E muitas vezes as nossas dificuldades de depressão é justamente isso, de perder o sentido daquele que é mais essencial na sua vida, que é o sentido da vida. O porquê que eu estou aqui, por que eu devo fazer isso? As pessoas se fecham de tal maneira que esquecem de exercitar a função principal e primordial da vida, que é aproveitar ela, cada momento, cada instante da nossa vida. Falando ainda dessa questão, né, do cuidado, a gente vê muitos casos hoje, por exemplo, de violência, e a gente vê muito cristão tacando pedra. Teve um caso agora de um recente, né, de um rapaz que machucou bastante o outro, que eu não lembro, aquela questão lá do carro estava parado, parece que o menino urinou no carro e o outro bateu, espancou, né? Ele e mais alguns amigos. Ele gravou um vídeo pedindo perdão e tudo mais. Por que eu estou voltando nessa história? Porque eu vi cristãos compartilhando, dizendo que ele não se arrependeu de nada. E aí eu fui argumentar, eu falei assim, você é Deus para poder pensar ou saber, né, se ele se arrependeu ou não? Que cristão é você que acha que ele tem que sofrer a mesma coisa, que ele tem que apanhar igual, que ele tem que ser morto, que ele é um bandido, sabe? E aí, padre, só te cortando rapidinho, e isso me deixou muito preocupada com que tipo de cristãos nós estamos sendo, né? Eu, por exemplo, posso ter um olhar diferente para isso, mas tem muitos de nós ainda com espírito, por exemplo, de vingança, Sim. de olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, né? Exatamente. Agora, talvez uma das maiores experiências que particularmente eu vi até hoje na minha vida foi a experiência de São João Paulo II. Quando ele leva um tiro na Praça de São Pedro e mesmo assim depois ele ouviu aquele que atirou pedir perdão e acolheu o perdão na sua vida. Isso é muito forte. E talvez as pessoas não tenham tido essa oportunidade, mas você pode ver, pode procurar isso no Google, no YouTube. Né? Essa experiência de alguém que sofreu uma violência e, ao mesmo tempo, aquela pessoa que ofereceu a violência foi capaz de pedir perdão. E quem somos nós para dizer que não foi um perdão verdadeiro? Né? É a questão pessoal, é a questão da pessoa. Né? É a questão do momento de Deus, que Deus toca no coração daquela pessoa. Né? Por isso que hoje, muitas vezes, nós passamos, talvez a gente passa por tanta dificuldade e que muitos querem fazer até justiça com as próprias mãos, o que não vem o caso e que não é a melhor maneira e não é por esse lado. Né? E nem semear isso, E nem semear, né, isso. Até mesmo a gente recebe várias coisas em grupos de WhatsApp e a primeira tendência nossa é ir partilhando e compartilhando como se aquilo fosse uma verdade. Né? E muitas vezes são boatos, são falsos. Tem casos de pessoas que foram linchadas por causa de boatos assim, né? Não vai agregar valores na vida da pessoa. E aquilo que não agrega, não vale a pena partilhar. É verdade. Padre, uma bênção, pode trazer aqui, Paloma. Padre, uma bênção para Elizabeth e família, Rogeri e família,
Rosa Maria e família. Pode trazer aqui, Claudeir. Patrícia, Jean, Marisa, Paloma e Nilza. E também uma bênção para Yolanda e Tereza e família do Guanandi 2. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a cada um de vocês nesse dia tão especial e que Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, os ilumine e santifique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua participação. Só quero lembrar que o senhor falou da experiência do Papa João Paulo II. Nós temos um amigo em comum que fez uma experiência como essa. Humberto, lá de Aquidauana. Ah, sim. Então, o Beto, o pai dele foi assassinado em Porto Murtinho e muitos anos depois eles foram até a cadeia perdoar. Imagino que o perdão seja para todos, né? Exatamente. E a gente viver justamente isso. E o perdão, ele faz bem para nós, né? E para o outro também. É o cuidado que a gente tem que ter com o outro, de fato. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Te espero semana que vem. Até semana que vem. Tá bom? E você também não sai daí que a gente já volta com as notícias de hoje.